Uma das grandes mazelas do cristianismo, principalmente dentro do protestantismo, são as constantes dissidências. Isso mesmo, em virtude de diversos descontentamentos como doutrinas, usos e costumes, hermenêuticas, estilo musical, liturgia, questões financeiras, governo da igreja e até mesmo questões ligadas à aceitação ou não da maçonaria dentro da igreja, já conduziram diversas denominações às divisões, fazendo com que surgissem novas denominações. Seja uma denominação histórica pentecostal, neopentecostal ou até mesmo pós-pentecostal, já sofreu, sofre e ainda sofrerá por causa de alguma dissidência. E quando observamos essas dissidências, perceberemos que não aconteceram a partir de um determinado momento da história. Ou seja, até mesmo nos tempos do Novo Testamento, já existiam situações que eram cenários propícios às dissidências. Um exemplo que pode ser apresentado é a situação da igreja que estava na cidade de Corinto, onde os crentes estavam divididos entre Paulo e Apolo. Esta situação foi uma das razões da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Um outro exemplo desta situação é o tema da terceira epístola de João, onde Diótrefes procurava ser o mais importante dentro da igreja. Com isso, gerando uma situação que estava provocando uma divisão em uma comunidade de cristãos, onde também congregavam outras pessoas piedosas, como Gaio e Demétrio. Tudo isso tratado na terceira epístola de João. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este é mais um vídeo da série Os Livros da Bíblia, onde para cada livro bíblico tem um vídeo. A cada vídeo é apresentado uma introdução, o autor e a data do escrito, o conteúdo e o contexto do livro, do Antigo ou do Novo Testamento. E para não perder de vista esse canal, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. E se você é do tipo que gosta de fazer anotações, o texto completo desse vídeo já está lá na área de membros. Para ter acesso, faça uma assinatura do canal. Mais informações sobre assinatura, clique logo aqui abaixo no botão Seja Membro. Agora, vamos ao vídeo sobre a terceira epístola de João. A João, o apóstolo, são atribuídos 5 escritos do Novo Testamento: o Evangelho segundo João, o livro de Apocalipse e as 3 epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João. Ainda que surjam diversas discussões sobre a autoria de João destes escritos, no entanto, ainda prevalece por parte de intérpretes mais conservadores a autoria de João. Na segunda epístola, João usa a expressão "o ancião". Aqui, nesta terceira carta, ele faz uso da expressão "o presbítero". Estas duas expressões que parecem ser diferentes, no entanto, no texto grego a expressão utilizada é presbúteros, trazendo a ideia de alguém que exercia uma determinada liderança entre os judeus, e mais tarde o termo é empregado pela igreja cristã para designar uma função eclesiástica. Cabe ainda salientar que, para alguns intérpretes do Novo Testamento, as primeiras comunidades cristãs não eram administradas por uma única pessoa, mas eram congregações onde várias pessoas estavam investidas de autoridade espiritual, anciãos ou presbíteros. Quanto à data desta terceira epístola, ainda é incerta. Como observado na introdução, a história do cristianismo sempre apresentou o problema das dissidências. Ou seja, por diversas questões não resolvidas dentro da própria comunidade cristã, então é mais cômodo sair e iniciar uma nova comunidade. As disputas por liderança, governo da igreja, aceitação e etc. sempre foram motivos de dissidência.
E é este um dos motivos que levou João, o apóstolo, a escrever essa terceira carta. Basicamente, o escrito gira em torno de 3 pessoas: Gaio, Diótrefes e Demétrio. Estas 3 pessoas congregavam em uma mesma comunidade de crentes. Primeiramente, João faz um elogio a Gaio, chamando-o de amado Gaio, a quem na verdade eu amo. O Novo Testamento fala acerca de algumas pessoas com este nome: um homem natural da Macedônia, companheiro de viagem de Paulo; um homem natural de Derbe, escolhido para acompanhar Paulo até Jerusalém; um homem natural de Corinto, citado na saudação da epístola de Paulo aos Romanos; e um ancião citado nessa terceira epístola de João. João afirma a hospitalidade deste homem. Amado, procedeste fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno, para com Deus bem farás. Este último Gaio, citado por João, era uma pessoa que tinha posses e fazia uso de sua riqueza para hospedar diversos outros irmãos e até mesmo estranhos que passavam por sua casa. Alguns comentaristas afirmam que Gaio constantemente hospedava pregadores itinerantes, unicamente por amar promover o evangelho de Jesus Cristo. Uma segunda pessoa mencionada na epístola é Diótrefes. Este Diótrefes rejeitava os escritos do apóstolo João, talvez a segunda epístola, e além disto, não recebia quem o apóstolo enviava. João ainda escreve: se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Tudo isso porque Diótrefes buscava ser o mais importante entre os irmãos. Para João, Diótrefes é considerado um falso mestre, já que as falsas doutrinas eram frequentes naqueles tempos. A última pessoa citada por João é Demétrio. Ainda que o livro de Atos mencione um Demétrio que fabricava ídolos em Éfeso, no entanto, este Demétrio mencionado na epístola é outra pessoa. Demétrio era alguém que tinha o testemunho verdadeiro de todos os irmãos. Por isso, Gaio é aconselhado por João para que observe a boa conduta cristã de Demétrio. Assim, temos Gaio, um próspero cristão, Diótrefes, um cristão soberbo, e Demétrio, um verdadeiro cristão. Logo, o pequeno conteúdo da epístola pode ser organizado da seguinte maneira: saudação e elogio a Gaio, a queixa contra Diótrefes, o testemunho de Demétrio e as saudações finais. Um pequeno escrito com apenas 15 versículos, demonstrando que em meio a uma comunidade de crentes em Jesus, pode surgir algumas desavenças quanto à questão da liderança. Por isso, o rico ensino cristão contido nas epístolas do Novo Testamento, para que cristãos não tropecem na pedra da divisão, proporcionada pela procura de uma autoridade não dada por Deus. Um dos textos desta epístola demonstra claramente o verdadeiro interesse de um homem chamado por Deus para exercer uma função de autoridade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e até um próximo vídeo.